Nós vamos falar hoje sobre a coisa julgada no novo Código de Processo Civil. O motivo do assunto é o seguinte: é um assunto chato, um pouco difícil e que teve mudança no novo Código. A gente fica, um pouco assustado com os assuntos que tiveram mudanças bastante significativas no novo Código. Tem a intenção de aprofundar, então é isso que a gente vai fazer hoje. Só antes de mais nada, já que a gente vai falar sobre coisa julgada e questões prejudiciais, acho que é interessante a gente tratar do conceito de coisa julgada. Eu imagino que todos vocês tenham uma noção, ainda que a gente não tenha uma precisão técnica, todo mundo sabe que a coisa julgada é um instrumento de pacificação social, E serve para se evitar que a gente tenha uma eternização dos conflitos que estão sendo objeto de julgamento. Em algum momento, aquela decisão judicial precisa ficar imutabilizada e não pode mais ser discutida. Essa é a ideia, uma garantia do Estado de Direito que tem status constitucional. O primeiro conceito legal que a gente encontra de coisa julgada está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 6º, que fala que se chama caso julgado a decisão que já não está mais sujeita a recurso, nenhum tipo de recurso, O Código também sempre usou essas expressões, falando de recursos ordinários e extraordinários. Aí a gente acrescenta aqui, também a decisão que não é mais sujeita ao reexame necessário, que apesar de a lei não falar, se não está mais sujeita ao reexame necessário, vai ser imutabilizada. Junto também com a noção da coisa julgada, a gente tem em mente sempre duas características que são muito importantes, que são a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão, que é por meio dessas características que aquela decisão fica, por assim dizer, não mais discutível. Tudo bem? No Código passado, no Código de 73, que eu ainda tenho muita dificuldade de chamar o Código de 73 de Código passado, não sei se vocês têm, para mim ainda está complicado, a gente tinha a conceituação de coisa julgada no artigo 467, que dizia o seguinte: denomina-se coisa julgada a eficácia que torna a sentença imutável e indiscutível. Então, o que o Código passado dizia, por outras palavras? Que a coisa julgada era um efeito da sentença. Quando ele fala a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, ele está dizendo que ela é um efeito da sentença. E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que é correto afirmar que a coisa julgada é um efeito da sentença? Então, a gente vai precisar dar um passinho atrás. O que é um efeito da sentença? O que significa dizer isso? Toda vez que a gente está pensando em efeitos, a gente tem que imaginar todo e qualquer tipo de alteração no mundo dos fatos. Tudo bem? Toda a possibilidade que aquela decisão tem de trazer qualquer alteração, qualquer mudança na nossa vida, na nossa rotina. Então, eu vou fazer a pergunta, se está certo a gente dizer que a coisa julgada é um efeito da sentença, com um exemplo. Vamos imaginar uma decisão judicial, onde o juiz disse, por exemplo, fulano, você tem que pagar R$1.000 para a Estela. Essa decisão é impugnável por um recurso que não é dotado do efeito suspensivo. Tudo bem, gente? Que a gente sabe que essa possibilidade existe. Se esse recurso não é dotado do efeito suspensivo, eu posso me adiantar e cobrar esses meus R$1.000 ainda que com caráter provisório, não posso? Eu tenho alteração no mundo dos fatos? Está mudando a minha vida? O dinheiro está chegando mais perto de mim se eu estou começando a executar ele, não está? Isso não é um efeito da decisão? Se eu já estou adiantando os atos de cobrança, não é um efeito da decisão? Então, será que está certo mesmo a gente afirmar que a coisa julgada é um efeito da decisão? A coisa julgada não é um efeito da decisão. E sabe quem foi que falou isso pela primeira vez? Foi um italiano que veio estudar aqui, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, chamado Liebman. Ele disse assim, coisa julgada não é um efeito da decisão. Ela é uma qualidade que se agrega aos efeitos da decisão. Os efeitos, como nós já dissemos, são essas alterações que a gente vai encontrar. A declaração que o juiz faz na decisão, a constituição, por exemplo, dependendo do que se peça. Esses são os efeitos da decisão. E a esses efeitos vão se agregar essas características de imutabilidade e de indiscutibilidade. E o novo Código fez essa correção. Então, a primeira correção que a gente vai encontrar é em relação a isso. O novo Código conceitua a coisa julgada no artigo 502.
Essa é outra dificuldade, né, gente? Que é memorizar número de artigo, né? Eu não sei vocês, mas eu não só não consegui memorizar os do novo, como esqueci os artigos do Código Velho. Travou tudo, travou tudo. Então, o novo Código ele chega no artigo 502 e ele diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, vamos por partes e devagar. Primeiro ponto. O Código está aqui separando, ele está distinguindo a coisa julgada material da formal. Ele está falando só da coisa julgada material, tá? Eu não vou tratar aqui da diferença entre uma e outra noção. Coisa julgada formal é pressuposto da material, né? Ela é menos do que a material, porque não vai caber aqui dentro do nosso espaço. Muito bem, daí ele diz, coisa julgada material é uma autoridade, maravilha, corrigiu, né? A imprecisão que a gente tinha antes, que chamava ela de eficácia, que torna imutável e indiscutível a decisão. O novo Código deixa de usar a expressão sentença para usar a expressão decisão de mérito, que a coisa julgada é material, a decisão tem que ser de mérito, leia-se, que julga o pedido formulado pela parte, não mais sujeita a recurso. Por que saiu a palavra sentença para entrar a palavra decisão? E aí a gente tem uma mudança bastante importante do novo Código. Porque o CPC de 2015 rompeu com aquele dogma da impossibilidade do julgamento fracionado do mérito. Por outras palavras, o juiz pode julgar um pedacinho do meu pedido no começo do procedimento, outro pedacinho mais adiante e outro pedacinho mais ao final. Aí pode ser que vocês perguntem para mim, mas isso é realmente uma novidade? Isso já não acontecia desde antes do novo Código? Vou pensar aqui, por exemplo, numa possibilidade de antecipação de tutela. Já não havia a possibilidade de o juiz julgar o mérito antecipadamente antes? O que aconteceu aqui foi uma pequena bagunça. Vejam só. Há muito tempo atrás, o legislador, para fazer a conceituação do que é sentença, né, que a gente sabe que é por meio da sentença que o juiz julga o pedido, o legislador se valia do critério topológico. Ele olhava qual é o lugar que a sentença ocupa no processo. Eu não sei aqui quando vocês estudaram, mas quem estudou em épocas mais antigas aprendeu que sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. Então, quando a gente tinha uma dificuldade diante de algum pronunciamento judicial para saber se ele era apelável ou agravável, por exemplo, a gente se perguntava, pôs fim ao processo? Se pôs fim, é a sentença. Eu aprendi assim. Por quê? Porque depois que o juiz prolatava a sentença, o processo acabava. Ele terminava, aquela relação jurídica se extinguia. Daí, se a parte quisesse, por exemplo, dar início à execução daquele comando, ela tinha que instaurar um outro processo. Os processos eram estanques, separados. E em 2005, o Código passado passou por uma reforma bastante intensa, onde isso daí mudou. Em 2005, o legislador estava determinado a dar efetividade para os processos de execução. E foi quando ele criou uma sistemática diferenciada, onde a gente deixou de ter processos estanques para ter meras fases. E aí se disse o quê? Que existe uma fase de conhecimento, uma fase cognitiva, e em seguida uma fase de cumprimento da sentença. Não vou aqui entrar no mérito das reformas, isso não importa agora, se tem natureza de fase ou se tem natureza de ação. O fato é que se vai se chamar cada uma dessas etapas de fase, esse conceito de sentença, que estabelece que a sentença é o ato que põe fim ao processo, ele não funciona mais. Ué, mas é mera fase? Então, como é que a sentença põe fim ao processo? Então, lá em 2005, o legislador precisou mexer também no conceito de sentença. E aí ele deixou de usar esse critério topológico, o critério do lugar, e passou a usar o critério do conteúdo. No Código passado, o artigo que conceituava a sentença dizia que sentença é o ato do juiz, que implica nas situações que estão descritas nos artigos 267 e 269 do Código, que eram aqueles artigos que tratavam da extinção do processo com ou sem resolução de mérito. Né? Sem ou com, na verdade. Então, ele passou a usar o critério de conteúdo. Como é que eu faço para saber se isso daqui é uma sentença? Eu tenho que olhar o conteúdo. O que está decidido aqui está dentro daqueles dispositivos que dizem respeito à extinção do processo com e sem resolução de mérito? Ah, se está, é uma sentença. Se não está, não é uma decisão. Funcionou? Não funcionou. Por quê?
Porque existiam vários pronunciamentos judiciais com conteúdo desses dispositivos, artigo 267 e 269, mas que não se enquadravam formalmente, do ponto de vista formal, dentro do conceito de sentença. Por exemplo, antecipação da tutela, porque um pedido é parcialmente incontroverso. Então, vocês imaginem o seguinte: alguém ajuiza uma ação contra mim, me cobrando R$1.000. E eu digo assim, não devo 1.000, eu devo 200. A outra parte tem que esperar o processo acabar para receber esses 200? Se eu estou concordando, ela não pode fazer isso aqui? Juiz, eu quero receber agora. Ela pode. Se o juiz diz que ela pode receber agora, ela não está recebendo parte do pedido, do mérito? Essa decisão não diz respeito ao mérito? Afinal, essa decisão é uma sentença ou não? Qual é a relevância de eu saber a conceituação? Para fins de interposição de recurso, para fins de formação de coisa julgada, para fins de ajuizamento de ação rescisória. Conclusão, para muitas finalidades, é muito importante essa conceituação. E aí isso gerou uma discussão doutrinária muito intensa, porque muitos diziam, essa decisão do juiz que autoriza, que determina que você, Estela, pague os 200 para outra parte, ela é uma sentença, porque ela está julgando o mérito. E outros diziam, não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer, porque não se pode admitir que o juiz profira diversas sentenças durante o procedimento. E aí, depois dessa briga toda, o novo Código de Processo Civil resolveu o seguinte: não existe mais a impossibilidade do julgamento fracionado do mérito. Não existe mais. Ele alterou o conceito de sentença? Ele alterou. Diz lá que a sentença agora usa o legislador os 2 critérios. É o ato do juiz que julga o pedido e que, além de julgar o pedido, põe fim à fase cognitiva ou extingue o procedimento executivo. Aí um outro pronunciamento que é proferido no curso do procedimento, por exemplo, uma decisão interlocutória. Essa decisão, ela pode julgar o pedido? Pode. Ela pode julgar o mérito? Pode. E na medida em que ela pode, ela também vai fazer coisa julgada. E é por isso que a gente encontra aqui, na conceituação de coisa julgada, não mais a expressão sentença. Diz a lei que faz coisa julgada a decisão de mérito. E se vocês, por acaso, resolverem pensar o Código de Processo, diversos dispositivos, vocês vão ver que ele substituiu a palavra sentença por decisão. A gente pega o artigo da ação rescisória. Antes, no Código passado, cabe a ação rescisória da sentença aqui. No Código atual, cabe a ação rescisória da decisão. Aqui. O artigo que conceitua os títulos executivos judiciais. Qual é o título executivo judicial por excelência, gente? Não é sentença? O artigo correspondente do novo Código, no primeiro inciso, ele não usa mais a palavra sentença, ele usa decisão. Decisão que reconhece a obrigação de fazer. Tanana, tanana, tanana. Tudo bem? Então, essa foi a segunda alteração significativa que a gente tem aqui em relação à conceituação de coisa julgada. Ótimo. Agora que a gente sabe o que é coisa julgada, a gente precisa falar de questões prejudiciais. Por que estamos falando de questões prejudiciais? Aonde que isso tem relevância? Isso guarda extrema relevância com os limites objetivos da coisa julgada. O que são limites objetivos da coisa julgada? Eu estabelecer qual é a parte da decisão que fica imutabilizada. Porque se eu entendo, vamos imaginar que essa minha folhinha rosa aqui é uma decisão, da metade para baixo faz coisa julgada, da metade para cima não faz. Então, essa parte que ficou decidida aqui da metade para cima, ela pode ser objeto de discussão em outros processos, se ela não ficar acobertada pela coisa julgada. Então, o estudo dos limites objetivos é muito importante. Como que funcionavam esses limites objetivos no Código passado? No Código passado, a gente tinha coisa julgada para as sentenças, certo? Sentença com os elementos relatório, depois fundamentação e, por fim, dispositivo. No Código de 73, somente fazia coisa julgada a parte dispositiva da sentença, que é o finalzinho, né, onde o juiz diz lá, julgo procedente, julgo improcedente o pedido formulado. Fundamentação, razões de decidir, motivos que levaram o juiz a chegar àquela conclusão, não ficam imutabilizados pela coisa julgada. Questões que foram decididas pelo juiz, e eu estou empregando a expressão questão aqui no sentido técnico, não ficam imutabilizados pela coisa julgada. Então, eu vou fazer só uma pausa e dar um passo atrás para a gente conceituar questão, tudo bem?
O que são questões? Do ponto de vista técnico, as partes, quando trazem as suas alegações para o processo, elas trazem pontos. Então, eu faço diversas alegações e trago pontos. E aí, o meu adversário, na medida em que ele contesta esses pontos, ele transforma o que eram pontos em questões. Muito bem. Então, em um procedimento qualquer, eu posso ter várias questões, né? Pode ser que o juiz precise apreciar várias delas. E, às vezes, existe uma obrigatoriedade lógica ou jurídica que, antes de apreciar a questão principal, ou o pedido, como vocês preferirem, ele precisa apreciar alguma questão. Toda vez que existir essa obrigatoriedade de o juiz apreciar uma questão antes da outra, eu vou ter o que a gente chama de questões prévias. O juiz não consegue olhar a questão principal sem olhar antes a questão prévia. Muito bem. E essas questões prévias, tecnicamente falando, também se subdividem em outros dois tipos de questões, que podem ser as preliminares ou as prejudiciais. Questões preliminares, elas guardam relação com a possibilidade de o juiz julgar a questão principal. Elas vão determinar se ele pode ou não julgar a questão principal. Se o juiz acolhe uma questão preliminar, ele acaba não podendo julgar a questão principal, o pedido. Exemplo de questão prévia preliminar: litispendência. Então, eu demandada numa resposta e digo para o juiz: não dá para julgar isso aqui, porque existe litispendência, já existe outra ação em curso idêntica. Se o juiz acolhe, ele não vai analisar a questão principal. Tudo bem? Por outro lado, a questão prejudicial, que essa sim é o objeto do nosso assunto de hoje, ela determina como o juiz vai julgar a questão principal. O juiz não consegue analisar e fazer o julgamento da questão principal sem antes analisar a prejudicial, daí esse nome, porque elas guardam uma relação de prejudicialidade. Então, eu proponho uma ação de despejo com fundamento em danos que o inquilino causou no meu imóvel. O juiz não consegue julgar o meu pedido de despejo sem antes verificar e inferir se houve os danos no imóvel, porque essa questão ela é prejudicial. Eu digo que eu não quero pagar um determinado tributo porque esse tributo é inconstitucional. O pedido, a parte dispositiva ali da sentença, não vai decidir se a lei tal é inconstitucional ou não, até porque eu nem posso pedir para se declarar isso na parte dispositiva, né? Isso fica para controle concentrado de constitucionalidade. Mas eu posso, com base nessa fundamentação, dizendo que o tributo é inconstitucional, que eu não quero pagá-lo, não posso? E o juiz pode decidir dizendo por que há inconstitucionalidade, a Estela não precisa pagar o imposto tal. Não pode? Muito bem. A regra sempre foi, no Código passado, de que essas questões não ficassem imutabilizadas pela coisa julgada. E faz até um certo sentido. Se o que o juiz vai julgar é o meu pedido, é a questão principal, é isso que tem que ficar imutabilizado, e não todo o resto. Todo o resto tem que ser objeto de pedido específico em outra ação. A menos que a gente tinha no Código passado um mecanismo para se fazer imutabilizar essas questões, que era a chamada ação declaratória incidental. Vocês já viram alguma? Ninguém? Ninguém? Nem eu. Acho que é meio raro, não sei. Mas a ação declaratória incidental, qual era a finalidade dela? A de imutabilizar a decisão do juiz a respeito de alguma questão. Então, o seu cliente chega lá no escritório e diz para você o seguinte: olha, a gente vai precisar verificar aqui, provar que ocorreram esses danos aqui no imóvel para poder ter a decretação do despejo. Já que vamos fazer perícia, pagar perito, gastar dinheiro, gastar tempo, não seria melhor que a decisão do juiz acerca dos danos do imóvel já ficasse imutabilizada pela coisa julgada? Isso até evita que a parte depois, lá para frente, ajuize outra demanda com essa finalidade. Ah, seria muito bom, ótimo. Qual era o meio para se fazer isso? Com a ação declaratória incidental. A parte fazia um pedido no processo de declaração incidente. E aí essa parte também ficaria imutabilizada. Desde, é claro, que estivessem presentes aí alguns requisitos. Juiz competente em razão da matéria, em razão da pessoa, né? Pedido deduzido pela parte nesse sentido, etc. O novo Código de Processo não fala nada de ação declaratória incidental. Parece que ela não existe mais. Ah, então se parece que ela não existe mais, como é que ficam as questões prejudiciais no novo Código? Fazem coisa julgada? Regra, não. Em regra, não. Mas elas podem fazer. E se elas fizerem coisa julgada, que a gente já vai ver quando que isso acontece, isso não vai depender de pedido da parte. Isso não vai depender de ação declaratória. Isso não vai depender de nada disso. Vai depender só da presença de alguns requisitos. Onde que está escrito tudo isso?
Está escrito no artigo 503 do novo Código. O artigo 503 diz que a decisão que julgar o mérito, total ou parcialmente, já que se pode julgar parcialmente, tem força de lei nos limites da questão decidida. Ótimo. Porém, o parágrafo estabelece que o disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial. Desde que, e aí a gente tem alguns requisitos. Primeiro, a questão tem que ser decidida expressamente pelo juiz. Porque eu não posso cogitar que uma questão que tenha sido julgada incidentalmente no processo fique imutabilizada pela coisa julgada se ela não tiver sido decidida expressamente. Vocês concordam? Segundo, a questão tem que ter sido objeto de contraditório. Mas não é contraditório ficto, não é contraditório de mentirinha. Tanto assim que o legislador proíbe a formação de coisa julgada se a parte tiver sido revel. Se o réu tiver sido revel, por exemplo. Então, ele tem que ter comparecido, ele tem que ter debatido, ele tem que ter respondido. Isso tudo está no inciso 1º do artigo. E no inciso 2º também, quando ele diz contraditório prévio e efetivo. E, por fim, exige a lei que o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-lo. A gente encontra ainda uma certa restrição aqui no Código, que ele fala, se tiver havido alguma restrição à atividade probatória naquele processo, daí a questão não faz coisa julgada também. Será que foi boa essa nova sistemática estabelecida pelo Código? Eu acho que sim. Sabe por quê? Em primeiro lugar, a parte não vai precisar deduzir esse pedido formalmente, só que a gente tem aqui uma série de requisitos para evitar vinculações surpresa. Porque é fácil eu saber o que vai ficar vinculado e o que vai ficar imutabilizado quando está no pedido. Agora, se tiver na parte da fundamentação da decisão, fica um pouco mais difícil. Tudo bem? Segundo lugar, não preciso deduzir nenhum pedido nesse sentido. Houve debate? Ótimo. Essas partes da decisão também ficarão imutabilizadas. Agora, disso daí decorrem algumas conclusões meio diferentes, meio interessantes. Vocês querem ver? Imagina o seguinte, eu proponho uma ação, faço um pedido qualquer, o juiz julga diversas questões, diversas. E em algumas dessas questões o resultado é favorável para mim, em outras não. Só que lá no pedido, na parte final, parte dispositiva, eu ganhei, meu pedido foi procedente. Puxa, que legal, ganhei. Aí eu pergunto para vocês, como é que será que o juiz vai fixar a sucumbência nesse processo? Você vai falar, mas por quê? Você não ganhou? O seu pedido não foi julgado procedente? Foi julgado procedente, mas teve duas questões ali que o juiz decidiu que não foram julgadas favoravelmente a mim. Então, me parece aqui, isso é interessante para vocês também pensarem, que essa alteração em relação à imutabilização das questões, ela altera a lógica da sucumbência no processo. E não só o interesse recursal também. Porque eu, apesar de ter uma parte dispositiva da decisão ali favorável para mim, posso ter interesse em recorrer para debater algo que tenha sido decidido lá na fundamentação da decisão. Vocês entenderam o que eu acabei de afirmar? Aquilo não se trata especificamente do pedido que foi formulado, mas a decisão é desfavorável para mim. E na medida em que ela é desfavorável para mim, eu tenho interesse para recorrer. Tudo bem? Bom, pessoal, eram essas as questões que a gente tinha para trabalhar sobre o assunto, mas antes disso, deixa eu só dar um aviso para vocês ficarem mais ou menos sossegados, porque a coisa mudou meio que significativamente, né? Tem um artigo lá na parte final do Código, artigo 1054, que diz que o disposto na vinculação das prejudiciais só se aplica nos processos iniciados após a vigência do Código. Tá? Então, essa regra toda que a gente acabou de estudar só vai se aplicar nos processos que iniciaram depois da vigência do Código.